Amém, amém. Quando as crianças saem, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 19. Todos acharam? Abra sua Bíblia, o seu aplicativo. 2 Reis 5, do 1 ao 19. Vamos ler a história toda para entendermos, mas nós vamos meditar apenas na vida de Naamã. Acharam? Amém? Ok. Diz assim, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata. Prata? Bastante prata, né? 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam que ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhes esta mensagem: olha que homem de Deus, por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre um lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele diz apenas lave-se e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta Naamã, lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele se recusou. E Naamã disse: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu ombro. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz.
Amém? Quero compartilhar, dividir aqui com os irmãos nessa noite uma palavra sobre essa experiência de Naamã, falando sobre 2 tipos de fé, ou apenas sobre a história de Naamã, porque Naamã, antes do milagre e depois do milagre, foram pessoas diferentes. O milagre na vida de Naamã foi um divisor de águas. Primeiro que foi um divisor de águas por causa de uma menina que ele mesmo havia escravizado, levado para ser escrava de sua esposa. E essa menina, mesmo escrava, mesmo oprimida, longe de casa, longe de sua família, de seus pais, a Bíblia não relata o que aconteceu com ela, mas ali ela anunciou a mensagem do Deus de Israel que ela cria, e isso gerou uma curiosidade, despertou uma esperança em Naamã, que foi procurar por ajuda da sua lepra. O texto fala que ele era um homem muito bom, admirado do rei, ele era o comandante do exército da Síria, que havia escravizado Israel, mas ele era leproso. E nós que lemos a Bíblia, que temos o hábito de ler as histórias, sabemos que a lepra era uma doença muito ruim na época. As pessoas que tinham lepra precisavam ficar isoladas, elas precisavam ficar em quarentena praticamente eternamente, porque elas não podiam se misturar com outras pessoas, porque eles acreditavam que era contagioso. E Naamã, um homem guerreiro, um homem de sucesso, um homem bem sucedido, de boa família, porém ele era leproso. E a história, essa experiência de Naamã, com essa notícia de que poderia haver cura para a sua doença, gerou um divisor de águas na vida de Naamã. Eu quero compartilhar com vocês sobre apenas Naamã, olhando apenas para a vida dele, não para a vida dessa menina, não para a vida também do profeta Eliseu, mas apenas para a vida de Naamã, sobre 2 tipos de fé. O primeiro tipo de fé que nós podemos ver na própria pessoa de Naamã é a fé de quem não é transformada por Deus. Porque a pessoa que não tem Deus, que não confessa Jesus como Senhor e Salvador, também tem fé. Ela também acredita em alguma coisa. Ela também acredita no ser natural. Ela pode não crer que o Senhor Jesus é o Salvador, pode ser o Senhor da sua vida, nos dá a vida eterna, nos dá salvação, nos dá libertação, mas ela tem uma fé. Porém, a fé de uma pessoa que não é transformada por Deus é diferente da fé de uma pessoa que é transformada por Deus. E nós vamos ver isso na própria história de Naamã. E do versículo 4 até o versículo 7, aparecem sinais dessa pessoa que tem uma fé, mas que não é transformada por Deus. Quando Naamã recebe a notícia, para não lermos o texto de novo, só para parafrasear, quando ele recebe a notícia de que pode haver cura, ele pede ao rei uma carta, ou seja, uma autorização do rei da Síria, para levar para o rei de Israel, para dizer assim: olha, esse homem tem carta branca, tem meu carimbo, tem minha autorização para ser curado, como se a cura pudesse ser comprada. E ele não apenas levou essa carta carimbada do rei, mas ele levou quantos quilos de prata? 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro. E mais, 10 mudas de roupas de grife, roupas finas. Naamã saiu em direção ao profeta, em direção a Israel, dizendo: eu não saio de lá sem a minha cura. Também 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e mais 10 mudas de roupas de grife, caríssima. Mas ele vai como uma pessoa que tem uma fé, mas que não é transformada por Deus. E uma fé que não é transformada por Deus, que não passa por esse processo de entender que Deus é o nosso Senhor, é uma fé que acha que pode comprar a bênção de Deus. Eu imagino que era exatamente isso que estava passando pela cabeça de Naamã. Senão ele não sairia com toda aquela comitiva, com toda aquela pompa, arrogância, com todo aquele dinheiro, né, em prata e em ouro e em roupas, achando que ele ia conseguir. Então a fé, a pessoa que tem uma
uma fé que não é transformada por Deus, pensa que pode comprar a bênção de Deus. E nós vemos isso nos dias de hoje. Por quê? Porque se dá preço, se cobra pela bênção. Veja, Naamã saiu em direção à busca de um milagre, de uma cura. Ninguém falou para ele que ele pagaria por isso, mas ele levou uma boa quantia em dinheiro. Ele levou uma boa quantia em dinheiro, em prata e ouro, em roupas finas, porque para ele, aquilo que ele ia receber de Deus teria um preço. Só que não se cobra preço. Então, veja só, eu escuto algumas vezes, acho que vocês também, dizendo, você quer um milagre, você vai receber de Deus, dê o seu sacrifício. Ainda é irônico, a pessoa dá um valor pelo milagre e chama de sacrifício. Primeiro, que preço é valor monetário, é quantia em dinheiro, é algo econômico. Sacrifício é algo voluntário, é renúncia voluntária. Não se pode dizer que eu estou cobrando um sacrifício. Não se está colocando um preço. Você dá uma quantia de dinheiro e você vai receber o seu milagre. Isso não é sacrifício. Isso é alguém que está vendendo uma cura, está manipulando as pessoas. Mas a fé de uma pessoa que não é transformada por Deus pensa que pode comprar a bênção de Deus. Veja, toda vez que alguém tentou comprar algo do céu, deu ruim. Não deu muito certo. E a pessoa que cobra para que o milagre aconteça é o profeta do inferno. Desculpe, o tema é pesado, mas eu quero que você vá, pense na tentação de Jesus lá em Mateus 4, quando Jesus está no deserto, em 40 dias de jejum. O diabo tentou comprar a adoração de Jesus e disse para ele assim: olha, está vendo todos esses reinos aqui, todas essas riquezas, eu te dou se você me adorar. O diabo estava tentando comprar Jesus. Ele estava tentando comprar a adoração de Jesus, só que Jesus não aceitou. Não deu certo. Não deu certo porque Jesus veio por um único propósito e ele cumpriu. Outra pessoa que queria comprar algo do céu, que também não deu certo, foi Simão o mágico. Quando ele viu Pedro impondo as mãos sobre as pessoas, e o Espírito Santo agindo sobre as pessoas, ele disse: uau, eu quero isso para mim, quanto que custa? E Pedro, como bom Pedro, olha para ele e fala assim: larga de ser besta, rapaz, vai se arrepender dos seus pecados, seu coração está cheio de engano e de pecado. Ananias e Safira pensou que podia comprar a espiritualidade, um bom serviço, e acabou morto. Então toda vez que na Bíblia que alguém tentou comprar algo do céu, do reino espiritual, com dinheiro, com valor econômico, não deu certo, deu ruim. Mas todas as vezes que as pessoas se renunciam, que é forma voluntária, aí nós podemos dizer que dá certo, porque foi exatamente o que Jesus fez. Amém? Então não dá para comprar o favor de Deus, não dá para comprar a bênção de Deus, porque tudo que Deus faz comigo, com você, é por graça e misericórdia. Isso não se compra. Mas Naamã, com aquela ideia de fé, não transformada por Deus, pensou que podia comprar a bênção de Deus. A fé de uma pessoa que não é transformada por Deus, ela pensa que as coisas acontecem do jeito que ela quer e na hora que ela quer. Veja o versículo 9 a 10, fala que Naamã, depois do rei de Israel rasgar suas vestes, falou assim: eu não sou Deus, eu não posso te dar uma cura, você não pode comprar uma cura de mim. Ele pegou o seu carro, seus cavalos, sua tropa e foi parar na porta de Eliseu. Ele parou na porta de Eliseu e falou assim: eu só saio daqui, é hoje que a minha cura vai acontecer. Agora eu achei o profeta, não estou mais diante do rei, já estou diante do profeta. Porém,
nós não podemos determinar a hora e o jeito como Deus faz as coisas. E aí, tem gente que estabelece prazo para Deus. Deus, eu te dou 1 mês. Eu te dou 30 dias para o Senhor fazer isso comigo. Tem gente que ameaça Deus de morte. Né? Senhor, se o Senhor não fazer, eu rasgo minha Bíblia. Eu falo assim, rasga meu filho, o que eu posso fazer com você? Então tem gente que ameaça, que põe Deus na parede, que pressiona Deus. Gente, não adianta. Isso é uma fé de quem não é transformado por Deus. É a pessoa que tem fé, mas age da forma mundana, dando prazo, ameaçando, falando que vai desviar. Não é assim que Deus age na nossa vida. E aí no versículo 11, o texto fala o seguinte: porque Naamã chegou com a sua tropa, a sua pomba na frente da casa de Eliseu. E Geazi, que era o assistente dele, chegou para Eliseu e falou assim: profeta, Naamã está indo. Você não sabe quantos carros, cavalos, soldados tem aí fora. Eu imagino que Eliseu estava sentado, preparando a mensagem de domingo, refletindo, falou assim: não tem tempo agora não, manda ele lavar 7 vezes no Rio Jordão, vai lá. Nem deu a mínima para o que Naamã estava pedindo, estava solicitando. E aí no versículo 11, o texto diz assim, você pode acompanhar comigo: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber. Eu vou ler do jeito que eu entendo, tá? Que falta de consideração desse profeta. Que falta de respeito. Eu saio da Síria e venho para cá, ele nem sai para me receber. Eu achei que ele ia ter um mínimo de educação, abrir a porta, me convidar para tomar um café, ia orar em pé. Não podia nem sentar, tá? Não podia sentar, tem que ser em pé, invocar o nome do Senhor, do seu Deus, colocar a mão sobre a ferida e ela seria curada. Expectativa versus realidade. Essa era a expectativa de Naamã. Naamã criou uma expectativa na cabeça que o profeta ia sair, ia chegar diante das pessoas que estavam ali e dizer: agora você, Israel, que está aqui, escuta o que o homem de Deus de Israel vai fazer agora, presta atenção. Eliseu não deu a mínima. Eliseu sequer mandou um oi, mandou um recado. A fé de quem não é transformado por Deus tira o foco do obstáculo que precisa ser superado e coloca no espetáculo. Fé de pessoa que não é transformada por Deus quer ver espetáculo, não quer superar o obstáculo. Naamã esperava um espetáculo, gente. Quando eu leio esse versículo, você ia ver outra coisa aqui nesse versículo 11, senão um espetáculo, uma coisa mágica. Vai sair de pé, vai me receber, vai invocar o nome do Senhor, o seu Deus, vai mover a mão no lugar afetado, e aí ele vai ser curado. Isso é um espetáculo. Deus não age em espetáculo. A pessoa que tem uma fé que não é transformada, tira o foco de Deus e coloca na pessoa. Ele pensava que quem ia curá-lo era o profeta. Só serve se for oração do pastor. Só serve se for imposição de mão do pastor. Só serve se for na igreja. Só serve se for lá. Só serve se for acolá. Nós tiramos o foco de Deus e colocamos nas pessoas. Por isso que quando as pessoas pecam, os líderes erram, muitos seguidores ficam surpresos, porque colocam a sua fé nas pessoas e não no Deus. A fé de pessoa que não é transformada confia mais nas pessoas do que no próprio Deus. E aí no versículo 12, ele sai indignado. O texto fala que ele sai indignado, reclamando, e diz assim: não são os rios de Abana e Fafá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Olha Naamã mostrando as asinhas, típico do orgulhoso. A primeira coisa que o orgulhoso faz é desqualificar a pessoa que é melhor do que ela. E ele começa a desqualificar o Rio Jordão.
Não é o rio Abana, Farfar e Damasco melhor do que esse riozinho aí que vocês têm? Esse riozinho no Jordão? A arrogância começou a tomar conta de Israel, de Naamã, e ele começou a reclamar. Naamã iria embora sem o milagre. Naamã iria embora sem o milagre porque as coisas não aconteceram do jeito que ele queria. Isso pode acontecer com pessoas que não têm uma fé transformada em Deus. Elas perdem a bênção porque não aceitam o jeito que Deus trabalha. Porque não aceitam, não concordam com o jeito que Deus faz. E muitas vezes nós subestimamos os meios de Deus agir e colocamos Deus na caixinha. Isso é típico da arrogância. Lembra de Jó, capítulo 1? Quando Satanás chega diante de Deus e Deus fala assim para ele, assim, tá vendo meu servo Jó? Fiel, parceiro, adora, oferece sacrifícios, um homem íntegro. E o que o diabo fala? Também, você dá tudo para ele. Você faz tudo o que ele quer. Como que ele vai ser fiel? Não aceita que o outro é melhor. Ele não concordava, não aceita que Deus é maior, mais poderoso do que ele. O diabo não aceita que os servos de Deus são melhores do que os servos dele. De que os filhos de Deus são melhores do que os filhos, aqueles que seguem a ele. A fé de quem não é transformado por Deus subestima os meios de Deus agir. Gente, Deus não tem protocolo. Deus não segue protocolo. Deus não tem script. Deus não tem cerimonialista. Ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quiser, porque ele é Deus. Simplesmente porque ele é Deus. Aí ele sai da casa de Naamã com seus servos, perto talvez do Rio Jordão, e Naamã dá um belo piti. Naamã dá um piti. Não são os rios de Damasco melhores? Não vou, me nego a entrar nesse rio barrento. Não vou, não faço. E ele começa a dar um piti na beira do rio. E aí ele tem um servo, calmo, tranquilo, fala assim: meu pai do céu, ele pediu para você uma coisa tão simples. Se ele mandasse você ficar 10 minutos plantando bananeira, você não ficaria? Ficaria. Se mandasse você correr 20 quilômetros com Isaac, você não ia? Cadê Isaac? Ia. Correria 20 quilômetros, mesmo sem aguentar, mas iria para ser curado. É só dar 7 mergulhinhos no Rio Jordão. É uma coisa simples. Mas essa atitude de Naamã nos mostra que a fé de uma pessoa que não é transformada por Deus, a pessoa não se humilha. Não é uma pessoa humilde. Só para você entender, ele ficou indignado porque Abana, que é um desses rios de Damasco, significa rio de ouro. Era um rio muito bom. Farfar significa caudaloso, rio longo, rio comprido. Jordão significa o descedor. O rio Jordão deságua no Mar Morto. E o Mar Morto fica muito, mas muito abaixo do nível do mar. E é lá que o Jordão deságua. Então, para ele, tão orgulhoso, tinha que ser o Jordão, porque ele tinha que aprender a descer. Ele tinha que aprender a se humilhar. E Deus oferece coisas para nós, muitas vezes, quando nós estamos com o nosso orgulho ferido. Ele fala assim: para nós vencer o orgulho, nós precisamos humilhar. Que Deus não rejeita os orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, para ele não tinha que ser de outra forma, não tinha que ser de outro jeito, tinha que ser o descedor. Ele tinha que descer. Se nós queremos ser tocados por Deus, nós precisamos aprender a descer. E aí o servo olha para ele e diz: o profeta pediu uma coisa tão simples, é só dar 7 mergulhos. Se tu pedisse uma coisa difícil, você não faria? Ele disse: faria. Ele falou assim: então, é apenas 7 mergulhos.
no Rio Jordão. Sabe o que é interessante? Que a pessoa que não é transformada por Deus, a fé que ela tem não consegue superar nem as pequenas coisas. A fé de uma pessoa que não é transformada por Deus não consegue superar pequenos desafios. São só 7 mergulhos. Quer um exemplo disso? Precisamos descer, precisamos nos humilhar. Inclusive a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Deus não exalta os orgulhosos, Deus exalta os humildes. Então nós precisamos aprender a engolir o nosso orgulho e se humilhar. Porque Jesus, antes de subir ao céu, ele desceu 7 palmos debaixo da terra. Foi depois de descer à terra, à cova, no Hades, no sepulcro, que ele foi ascendido aos céus. Antes do apóstolo Paulo, seu maior escritor do Novo Testamento, ele caiu de cara no chão, ficou cego, dependeu das pessoas, foi guiado por pessoas, se submeteu aos seus líderes. Antes de ser o grande libertador do povo do Egito, Moisés ficou 40 anos cuidando de cabra no deserto. O que nós entendemos, meus irmãos? Precisamos descer, precisamos nos humilhar. Se nós queremos liderar como Jesus liderou, precisamos aprender a ser liderados. Se nós queremos ser servidos, nós precisamos servir. Mas a fé de pessoa que não é transformada por Deus tem dificuldade de se humilhar, tem dificuldade de descer, tem dificuldade de engolir o orgulho. Muitas vezes Deus faz a gente engolir o orgulho mesmo, quando Ele quer tratar a nossa vida e quando nós deixamos Ele tratar a nossa vida. A fé de quem não é transformado por Deus não é capaz de superar os mais simples desafios. Eu diria que, às vezes, é preciso ter mais fé para algo simples do que para algo difícil. Às vezes nós precisamos ter mais fé para fazer uma coisa muito simples do que para fazer uma coisa difícil. Veja, isso não aconteceu com você. Você não conhece ninguém assim. Acho que só eu que vejo. Tem muita gente que prefere tomar remédio para emagrecer do que mudar a alimentação. Gente, é preciso ter mais fé para mudar a alimentação do que tomar remédio por muito tempo, que tem efeito colateral, prejudica o corpo, traz grandes prejuízos. É preciso ter mais fé para fazer algo simples do que para fazer algo difícil. Às vezes a pessoa tem fé para tomar um remédio para tirar o apetite, mas não consegue olhar para a comida e falar assim: eu não vou te comer hoje. Dizer comida, você não me domina. Nós temos tentado praticar um jejum mais prolongado. Essa eu tive uma experiência interessante. Nunca tinha passado o jejum de 24 horas. E aí quando eu passei de 24 horas, meu corpo reclamou. Ele começou a sentir. E eu acordei à noite e pensei que eu ia morrer. Nossa, uma sensação estranha, suando frio. Falei, não, acho que eu vou levantar, não aguento, não dou. Só tinha passado, acho que, sei lá, nem 30 horas que eu não comia. E aí imediatamente me veio o texto de Jesus de 40 dias sem comer nada. Madrugada, na cama, o travesseiro estava molhado, estava suando frio, clamando por um pedaço de batata doce. E aí me veio o texto de Jesus na cabeça e Jesus falou assim: você não está aguentando ficar 30 horas, e eu que fiquei 40. Você está pedindo para sair nas 30 horas e eu que fiquei 40. E aí eu lembrei do tal do jejum de Daniel. Por isso que o jejum de Daniel fez tanto sucesso. Quero ver o povo fazer o jejum de Jesus. Porque o jejum de Daniel é simples. Você fica 30 dias sem comer carne e está tudo certo. Você come todo o resto. Você só não come carne
milagre. O que tem na sua frente você come. Eu quero ver fazer o jejum de Jesus. 40 dias só na água. H2O. Isso é que é difícil. Mas nós entendemos que quando nós temos uma fé transformada, é o segundo ponto, nós conseguimos ir muito além do que nós imaginamos. Nós conseguimos ultrapassar muitas linhas, conseguimos ultrapassar muitos limites. E eu comecei a pensar, falei, Deus, eu consigo controlar a comida. Eu consigo controlar. Vou até o fim. Nós estamos que barrando, mas eu fui. E é uma experiência extraordinária. Quem nunca fez, desafio você a fazer. É uma experiência que você realmente entende que você consegue controlar, que a sua mente manda no seu corpo e não seu estômago que manda na sua mente. Uma experiência incrível. Sem contar que durante todo esse processo Deus vai tratando conosco, Deus vai ministrando no nosso coração. A fé de pessoa que não é transformada por Deus, ela evita coisas simples. Ela prefere ficar sofrendo do que ir no médico. Prefere ficar sofrendo, remoendo o sofrimento do que buscar um psicólogo. Prefere ficar sofrendo com a mágoa no coração do que pedir perdão. Veja, coisa simples, mas que exige fé. Mas a fé de quem não é transformado por Deus não consegue superar nem os pequenos desafios. Mas eu não quero me atentar a essa fé de Naamã, que não foi transformado por Deus. Como eu disse, o milagre foi um divisor de águas na vida de Naamã. Naamã, antes do milagre, foi uma pessoa, depois do milagre, foi uma pessoa. Depois daquilo que Deus fez na vida dele. Poderia ser qualquer milagre. Eu tenho certeza que Deus tem feito milagre na nossa vida, na nossa igreja, amém? Deus tem feito milagres na sua vida, e eu espero que isso também tenha sido divisor de águas na sua vida. Então vamos ver agora Naamã pós-milagre. É a fé de quem é transformado por Deus. Às vezes a gente fala de Naamã e fala que Naamã foi incrédulo, não queria, mas nós esquecemos que Naamã foi transformado por Deus. A fé de uma pessoa que é transformada por Deus. Versículo 14 e 15, você pode acompanhar se você ainda tiver com a sua Bíblia aberta. Diz assim, ó: assim que ele desceu ao rio Jordão, ele mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. É lógico, o homem de Deus falou para ele mergulhar 7 vezes, ele ficaria purificado, e ele foi purificado. E não só purificado, como a sua pele tornou-se como a de uma criança. O tratamento estético mais poderoso da história. 7 mergulhos no Jordão e sua pele fica como de um bebê, como de uma criança. Versículo 15: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Veja, Naamã não foi curado apenas da lepra. Não foi apenas da lepra que Naamã foi curado. O texto mostra também que aquele Naamã, orgulhoso, prepotente, que não queria se submeter, ele foi tocado, ele foi transformado por Deus. Então ele não foi só curado da sua lepra, ele foi curado também do seu velho homem. O seu velho homem se rendeu, o orgulho dele se rebaixou, ele se tornou um homem humilde, porque uma pessoa convertida se humilha. E aí o texto mostra a prova disso, que quando ele foi curado, ele fez o quê? Ele voltou à casa do profeta. Então veja, não foram as águas do rio Jordão que curou Naamã. Não foram os 7 mergulhos que deixou Naamã curado, mas foi a obediência na palavra do homem de Deus. Então o que curou Naamã? Foi as águas do rio Jordão ou foi a obediência? Não foi só as águas do rio Jordão que curaram Naamã, mas foi a obediência. Então, a fé de uma pessoa que é transformada por Deus é uma fé que nos leva a obedecer. Então, se nós
somos transformados por Deus, queremos mais poder de Deus para a cura, o que nós temos que fazer? Mergulhar na oração e na busca do poder de Deus. Não tem magia, não tem espetáculo. Se nós queremos uma igreja que cresce, se nós queremos um lugar maior, o que nós temos que fazer? Mergulhar na obediência e pregar o Evangelho. Se nós queremos um casamento bom, saudável, um casamento conforme a vontade de Deus, eu tenho que mergulhar na palavra de Deus e saber o que a Bíblia me diz sobre a esposa, o que a Bíblia me diz sobre o marido, o que a Bíblia me diz como filho e filha, o que a Bíblia me diz sobre servo, sobre funcionário, o que a Bíblia me diz sobre congregar. Eu tenho que mergulhar na palavra de Deus, porque não é as coisas, não é o ritual que me cura, é a obediência à palavra de Deus. E nesse momento Naamã entendeu que ele precisava ser transformado, e não só isso, mas ele foi transformado. Ele teve uma fé transformada. Ele entendeu que não foram as águas do Rio Jordão, mas foi a obediência que o curou. A fé de uma pessoa que é transformada por Deus, quando nós somos transformados por Deus, essa fé cresce em nós. Nós nos tornamos pessoas gratas. Nós agradecemos por aquilo que nós temos. Versículo 15 fala que Naamã voltou com toda a sua comitiva. Isso significa que ele queria agradecer aquilo que o profeta fez por ele. Ele diz: eu sei, eu só fui curado por causa desse profeta, eu preciso voltar lá. E em Lucas 17 tem uma referência da cura dos 10 leprosos. 10 leprosos foram curados por Jesus. E quantos voltaram para agradecer? Apenas um. E o texto fala que no meio do caminho, quando ele viu que tinha sido curado, ele: opa, não sou mais leproso, eu preciso voltar e agradecer àquela pessoa. Quem me curou? Nós precisamos ser gratos, porque pessoas transformadas por Deus são gratas. Agradeça o que Deus tem feito na sua vida. Agradeça o que Deus tem te dado. Agradeça as pessoas que têm te ajudado. Agradeça pela igreja que você tem, pela família que você tem, pelo trabalho que você tem, pelo marido que você tem, pela esposa que você tem, pelos filhos que você tem, pelo carro que você tem, pela casa que você tem. Precisamos desenvolver o hábito de agradecer. Vocês sabiam que nós agradecemos pouco? Ou é só eu? A nossa tendência é muito mais reclamar do que agradecer. E se nós formos parar para pensar, nós temos tudo o que nós precisamos, mas ainda assim nós só reclamamos. Se chove, a gente reclama. Por que está chovendo? Gente, como é que você sai de casa com essa chuva? Mas ficou 3 meses sem chover. A gente chove e reclama que choveu. Se está sol, a gente reclama porque está muito quente. Se não tem ar-condicionado, reclama que está muito quente. Se tem ar-condicionado, reclama que está muito frio. E aí fala: Ilane, desliga esse ar-condicionado. Se tem um som bom, reclama que está alto. Se não tem, fala que está ruim. Nós reclamamos demais. É fé em ação, não é? O tema do nosso mês? Quer o desafio? Passe uma semana sem reclamar de nada. Vamos nos desafiar a passar uma semana a só agradecer a Deus. Você fala assim: e se eu perder o emprego? Agradeça. Diga: Deus, perdi meu emprego, mas eu tenho certeza, eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor vai abrir outra porta. O Senhor fecha uma, o Senhor abre outra. Está doente? Deus, eu estou doente, mas eu te louvo, te agradeço, te exalto, te bendigo, porque eu estou doente, mas o Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus da saúde. Vamos experimentar ser gratos por aquilo que Deus tem feito na nossa vida.
a ser grato por aquilo que nós temos, por aquilo que nós recebemos, agradecer as pessoas que nos ajudam. E mais, não foi só gratidão que começou a brotar no coração de Naamã, foi também humildade. No versículo 15 tem uma informação que é interessante, que ele voltou e disse assim: olha, recebe o presente do teu servo. Cadê aquele Naamã arrogante que chama o profeta de meu Senhor? Quando nós somos transformados por Deus, nós somos humildes. E nesse momento Eliseu fez questão de receber Naamã. Quando Naamã volta com a sua comitiva, com todo o seu povo, Eliseu já sabia e disse: ele foi transformado. Agora eu faço questão de fazer sala para ele. Eu faço questão de oferecer um café para ele. E o texto fala que Eliseu saiu para recebê-lo. Ele saiu para recebê-lo, porque o verdadeiro convertido não tem problema de abaixar-se e de se humilhar. Tem um texto em Romanos, capítulo 12, versículo 3, que fala assim: não tenha nenhum conceito mais elevado sobre si mesmo. Na minha leitura é: não se ache. Não se ache a única Coca-Cola, não se ache a única bolacha do pacote, não se ache demais. Mesmo que para você é melhor do que o outro, finja que você não é. Mas não haja como se você fosse melhor do que ele. E nesse momento, a humildade invade o coração de Eliseu, porque ele é transformado a partir daquilo que Deus faz na vida dele. Porque uma pessoa que é transformada por Deus, ela é humilde, ela se submete, um ao outro, se submete ao seu líder, ao seu patrão. Ela não tem dificuldade de se humilhar. E mais, e ainda no versículo 15 traz essa informação: aceita do teu servo um presente. Naamã, ele não só foi grato, ele não foi só humilde, mas ele também é generoso, porque uma pessoa transformada por Deus tem uma fé que é generosa. Ele recebe um presente, ele queria retribuir de alguma forma ao profeta Eliseu. Ele queria retribuir aquilo que tinha acontecido com ele, aquele grande milagre, porque o verdadeiro convertido não é pão dura, não é muquirana, ele é mão aberta. Ele acha que o que ele tem é do outro. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, eles não tinham nada como si mesmo, era tudo em comum. O que é meu é seu, o que é seu é meu, está tudo certo. E nós trocamos. E aí você pode pensar assim: mas eu não tenho dinheiro, eu estou desempregado, a coisa está difícil em casa. Mas quem disse que nós podemos ser generosos e ajudar o outro só de forma econômica? Nós podemos ajudar com aquilo que nós temos. Qual é a sua profissão? O que você faz no seu trabalho? Você acha que você não poderia servir as pessoas com a sua profissão? Servir a igreja? Já que nós estamos falando de fé em ação, quero só compartilhar uma experiência. Quando eu me formei, eu coloquei no meu coração, falei: Deus, eu vou deixar na minha agenda 3 horários para atender pessoas necessitadas. 3 horários. A agenda pode estar vazia, a agenda pode estar cheia. Eu quero reservar 3 horários para atender pessoas que precisam. E 2, um valor simbólico, valor mínimo que a pessoa consiga pagar, e uma eu vou atender de graça. Porque eu entendi que durante aqueles 5 anos de formação, Deus estava me dando aquela formação, e eu tinha que ser grato a Ele, devolvendo de alguma forma. E eu procuro servir com a minha profissão.
mostrar isso. Só estou compartilhando, não quero crescer, não é isso. É só para compartilhar que você também pode abençoar a vida de pessoas através da sua profissão. Você pode abençoar a igreja com aquilo que você faz. E quantas vezes eu venho durante a semana para atender pessoas, ou atendo pessoas e dizem, mas você tem tempo? Não é porque eu tenho tempo. É porque Deus tocou no meu coração. É porque eu procuro, pelo menos, envolver uma fé de alguém que é transformado por Deus. Porque eu trabalho, eu tenho meu trabalho, faço mestrado, tenho marido, lavo, roupa, cozinho, limpo. Tudo que o dono de casa faz. Sirvo na igreja voluntário como a maioria de vocês. Mas eu fiz esse propósito com Deus e você pode fazer esse propósito com Deus no seu coração. O que você faz? Você é enfermeiro? Coloca no seu coração, quero ajudar uma pessoa que está acamada, que não tem condição de receber cuidados, ou talvez tem dificuldade de pagar para ter um cuidador em casa. Faça isso. Pode ser alguém da igreja, pode ser alguém de fora. Inclusive, há alguns meses atrás, eu estava atendendo uma pessoa do tratamento do sono, que é um tratamento que tem início, meio e fim. Eu quero compartilhar para vocês verem como isso impacta a vida das pessoas. E eu encerrei o atendimento, ela estava dormindo, e na última sessão veio algumas coisas assim do casamento difícil, conturbado. E aí eu falei para ela, falei assim, olha, o nosso atendimento acaba aqui, mas eu quero fazer mais 2 sessões com você. Ela regalou e disse, mas eu não tenho dinheiro para continuar pagando. Eu falei assim, quem disse que eu vou te cobrar? Eu falei, eu quero te dar mais 2 sessões, eu não quero que você venha só. Eu quero que você venha com o seu marido. Ela falou assim, mas por quê? Eu falei assim, porque antes de ajudar você, eu tenho um compromisso com alguém que é muito maior do que eu. E eu não admito alguém passar por mim e sair sem eu ter feito tudo o que eu podia fazer. Aquela mulher começou a chorar. Ela começou a chorar na minha frente. E aí ela me deu tchau, foi embora. Eu falei assim, eu não volto nunca mais. Do jeito que ela saiu, nem conversou muito. E aí a fila anda, né? Literalmente. O próximo entrou, comecei a atender. Depois, quando deu o intervalo, eu peguei o celular para ver mensagem. Tinha um áudio de 10 minutos dela. Você imagina um áudio de 10 minutos, né? Falei, pronto, a mulher está me escrachando. Falei de Deus aqui, já era. Mas ela dizendo, começou assim, eu não consegui falar com você na hora, primeiro por causa do tempo, depois segundo porque eu não consegui. Mas eu fiquei 20 minutos dentro do carro, parado onde eu estava estacionado, chorando. Eu não conseguia sair do lugar. Foi Deus que colocou você na minha vida. Foi Deus que usou você. Eu não tenho palavras. E ela começou a falar. Eu falei, amém. Semana seguinte ela volta com o marido. Queridos, qual é a sua profissão? Deus quer usar o dom que Ele te deu. Amém? É fé em ação. Com o que você trabalha? Você é professor? Você é um empresário? Você é um executivo? Você é um diarista? Você é da área de TI? O que você faz? Ajude as pessoas com aquilo e você vai ver que coisas extraordinárias vão acontecer, porque o mundo pensa muito em dinheiro e Deus não nos deu todos esses dons apenas para ficar rico e para ganhar dinheiro, mas para transformar a vida de pessoas. Amém? É fé em ação, então vamos colocar em ação. Faça esse propósito com você. Eu tenho certeza que Deus vai retribuir. E não faça só por interesse, faça por gratidão. Amém? Faça por gratidão. Transforme a vida das pessoas, porque primeiro você foi transformado por Deus. Por um Deus que se humilhou, por um Deus que se colocou, que foi generoso e deu tudo que Ele tinha, que foi o único filho. Ele deu por nós. E nós podemos retribuir a Ele de alguma forma. Amém? Não interessa qual é a sua profissão. Saia daqui com esse desafio. E diga, eu quero ajudar uma pessoa que não tem condição, que tem dificuldade. Já estou terminando. No versículo 17, 18, ele diz, permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca
outro Deus senão ao Senhor. Esse texto é interessante porque isso mostra de fato que Naamã foi transformado por Deus, porque ele queria permanecer no domínio de Deus. Quando ele pede permissão ao profeta para levar a terra de Israel, a ideia que está aqui é o seguinte, que na Síria o domínio era do deus Rimon. Quem dominava aquela terra era o deus Rimon. E ele está dizendo: eu não quero mais fazer parte desse domínio, nessa terra que tem Rimon como Deus, mas eu quero levantar o fundamento espiritual em cima da terra que tem o seu Deus de Israel como domínio. Eu não quero mais construir a minha casa sobre a areia, mas eu quero construir a minha casa sobre a rocha. E ele quer viver debaixo desse domínio de Deus, dizendo: lá a terra da Síria é Rimon que manda, mas a terra de Israel é Deus que manda, e é nesse domínio que eu quero viver. E aí o texto continua e vai nos dando mais uma luz. E não só que ele quer viver, permanecer debaixo do domínio de Deus, mas ele quer também levar esse domínio de Deus aonde ele vai. Ele diz: eu quero estabelecer-me debaixo desse domínio, mas aonde eu for, eu quero levar esse domínio. Porque ele está entendendo, já estava entendendo, que no reino de Deus não se trata de geografia, é de domínio. Só para vocês terem ideia, se você entrar na embaixada americana, por exemplo, aqui no Brasil, sei lá onde é que tem embaixada americana no Brasil? Talvez. Quando você atravessa a linha da embaixada americana, você não está mais no território brasileiro, você está sob domínio americano. Quem manda ali é a lei dos Estados Unidos, mesmo estando no solo, território brasileiro, mas quem manda ali é os Estados Unidos. Se for para lá, do mesmo jeito. O que nós entendemos? Se você chega num lugar e ali quem domina é a mentira, chegou o domínio do céu, que é a verdade. Amém? Se você chega num lugar e está um de cara amarrado para o outro, está briga, e você chega, o reino de Deus, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, Deus habita em nós, e onde eu chego, Deus chega junto. Então se eu chego ali e está um ambiente de briga, eu chego, a paz tem que chegar junto, a harmonia chega junto. Se eu chego ali, há divisão, é harmonia, é aliança, é relacionamento que é restaurado, que Deus é meu rei, Jesus é meu rei, e onde eu chego, o reino de Deus chega junto, o domínio dele chega também. O domínio de Deus está lá na sua casa, o domínio de Deus está na sua família, na sua casa, na faculdade, na escola. Era isso que estava na cabeça de Naamã. Não quero mais viver sob o domínio do Deus Rimon, da Síria. Eu quero viver debaixo do domínio de Deus. Onde eu chego, Deus chega junto. Amém? Isso é fé em ação. Ele não é achar: eu tenho vergonha. Gente, onde você chega, o Espírito Todo-Poderoso, Jesus Todo-Poderoso, o Pai Todo-Poderoso chega junto, a Trindade chega junto, para mudar o contexto, para mudar o cenário. E ele foi tão transformado por Deus que ele queria viver debaixo desse domínio de Deus. E aí ele encerra com uma coisa bem interessante, versículo 17 a 18, ele diz assim: mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor, que é o rei, vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu ombro. Que o Senhor me perdoe, o teu servo, por isso. Uma pessoa que tem uma fé transformada por Deus tem medo de cometer pecado. Tem medo de pecar, fica com as anteninhas ligadas, dizendo: eu não quero cair em tentação, eu não vou cair em tentação. A pessoa que é transformada por Deus tem medo de pecar.
Ele está pedindo perdão por um pecado antecipado. Ele está dizendo que o Senhor me perdoe, porque quando eu for acompanhar o meu Senhor no templo, eu me ajoelho e Ele se apoia no meu ombro. Mas não é que eu estou adorando o irmão, é apenas que eu estou sendo de apoio para Ele. Que o Senhor me perdoe, porque eu estou entrando num lugar onde não é o domínio de Deus. E o que o profeta diz para ele? Vai em paz, meu filho. E você é maior do que o que está lá, está tudo certo, está tudo resolvido. Não tenha medo. Amém? Uma pessoa que é transformada por Deus se preocupa em pecar. Ela tem receio, ela tem medo. Quantos transformados por Deus tem aqui nessa noite? Amém? Eu sei que eu sou, e eu procuro continuar sendo transformado por Deus. E aqui está alguns passos que nós estamos apresentando para esse mês de fevereiro, passos práticos para mim, para você. Eu já dei 2 aqui durante a mensagem, né? Foi vindo, vai pegando aí os passos, os desafios que tem como profissão, mas como igreja, nós queremos que você dê passo, se envolva na quinta, participe. Gente, que culto domingo, quem estava quinta-feira aqui? Bastante gente. Que bênção. Parece que o céu desceu. Foi extraordinário. Mas foi só o começo. Sabe a palavra que está ardendo aqui no meu coração? Que Deus já está fazendo coisas novas no nosso meio. E um dia me veio esse texto na cabeça, eu falando, Senhor, faz isso, Senhor, faz isso. E veio esse texto na cabeça assim, já estou fazendo coisas novas. Você não está vendo, não? Você não está vendo que eu já estou fazendo? Eu falei, Senhor, me dê fé para ver. E eu estou vendo agora. Amém? Tem sido bênção. Deus tem transformado nossas vidas. Filadélfia é apenas um começo. E isso vai ser um divisor de águas para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa comunidade. Deus tem muito mais para nós. Isso não é nenhuma gotinha do que o céu tem para a nossa vida. E precisamos nos envolver na quinta, no domingo, no sábado, nos jovens, na EBM, nos ministérios que nós estamos. São os nossos desafios. Deus ser o melhor. E tem mais. Tem os desafios que já foram falados. A campanha do quinto, toda a última quinta-feira do mês, nós recolhemos alimentos para ajudar famílias carentes, para ajudar famílias que precisam. Então traga 1 quilo. Se você disse assim, olha, está difícil, não tenho, mas eu quero fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? Nos procure, tem muita coisa para ser feita. Desde a época que Jesus veio à terra, os campos estão brancos, são poucos trabalhadores. Meu filho, que não falta aqui é coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Dia 22 eu falar doação de sangue, evangelismo na Lagoa. Você fala assim, olha, eu vou trabalhar nesse dia, faça lá no dia do seu trabalho. Você vai trabalhar no dia 23? Você está de plantão, está trabalhando? Faça no seu trabalho, se propõe e diga, hoje eu não saio desse trabalho sem orar por alguém. Hoje eu não saio desse trabalho sem falar de Jesus para alguém. Amém? Não existe desculpa. Não tem desculpa. Por último, nosso desafio na célula ID. Olha, temos um desafio para esse ano, 2020, de abrir 50 células ID. Mas eu estou orando para a gente dobrar esse número. Quem está comigo? Amém? Eu estou orando para a gente dobrar esse número. Fala, Senhor, nós não temos só 50 pessoas aqui. Temos 170 cadeiras. Temos mais do que 50. E talvez você não conheça ninguém que precise. Comece a orar. Diga a Deus, coloque pessoas no meu caminho. Coloque pessoas que queiram, que estejam dispostas a ouvir a tua palavra e a fazer 7 encontros comigo. Eu brinquei com alguém ontem, hoje, sei que existem orações de risco. Conhece a oração de risco? Uma delas é, Senhor, faz tua vontade na minha vida. É uma oração de risco. Porque você pede, Ele vai fazer. A outra é, Senhor, coloque pessoas que querem ouvir o teu evangelho no meu caminho. Ele vai colocar. Mas não se arrependa. Encare esse desafio.
Amém? E nós vamos ganhar, em nome de Jesus, mais de 50 vidas para Jesus nesse ano, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Coloque-se em pé e nós seremos pessoas transformadas por Deus, de fé transformada por Deus. E eu tenho certeza que Ele vai nos capacitar. Eu quero apenas orar nesse momento. Você que sabe, não pensou, não tem ninguém para fazer a célula ID, mas você quer fazer. Eu quero orar por você nesse momento especificamente. E eu me incluo, porque eu estou pedindo a Deus para mandar pessoas. Eu quero pelo menos 3 células ID esse ano. Eu quero fazer. Se você tem no seu coração, você fala, eu quero fazer, mas eu não tenho contato com pessoas, eu tenho vergonha, tenho alguns obstáculos. Nós queremos orar por você, para o Espírito Santo te empoderar nessa noite. Para o Espírito Santo te empoderar e você conseguir superar a vergonha, conseguir superar o medo, conseguir superar a falta de tempo, que às vezes até mesmo é difícil. O tempo é difícil, cuidar de pessoas exige tempo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito Santo de Deus que capacitou os discípulos a mudar o mundo da época, vai nos capacitar para mudarmos a história do nosso bairro, da nossa cidade, através de nós. Igreja Filadélfia pequena. Mas o que é um número pequeno para Deus? Se 12 discípulos mudaram o mundo, nós também podemos mudar. Amém? Você que quer abrir célula aí, está com esse propósito no seu coração, levanta a sua mão ali onde você está. Eu também tenho esse propósito. Fala assim, eu quero abrir célula aí esse ano. Levante a sua mão e nós vamos orar. Amém? Feche seus olhos. Deus, o Senhor conhece a tua igreja, o Senhor conhece cada um de nós, Pai. Cada um de nós. Muitas vezes, Senhor, nós nos deparamos com desânimo, com a vergonha, com a timidez, com as dificuldades do dia a dia. Mas o que nós queremos te pedir, Senhor, nessa noite, nos empodere, Espírito Santo. Nos encha, Espírito Santo, de coragem. Coloque pessoas no nosso caminho. Coloque pessoas na nossa vida sedentas pelo teu evangelho, pessoas necessitadas, pessoas que queiram ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. E nos capacita, Senhor, nos ajude a dar esse passo de fé, nos ajude a dar esse passo de fé, Senhor, e caminhar para conseguir mais de 50 células, mais de 50 pessoas ouvindo o teu evangelho. E não apenas ouvindo o teu evangelho, mas se rendendo à tua vontade, se rendendo à tua vontade, ao teu evangelho, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Queridos, se eu falei aqui antes, eu quero que você continue com seus olhos fechados, quero que você só escute o que eu vou dizer. Eu esperava que mais pessoas levantassem a mão hoje, desejoso de abrir uma célula aí. Se nós queremos que a igreja cresça, nós precisamos mergulhar em obediência e pregar o evangelho. A igreja vai crescer se nós não pregarmos. Nós precisamos pregar. Ou talvez você não tenha levantado a mão, mas ainda assim, eu quero que o Espírito Santo te incomode nessa noite. Que o Espírito Santo incomode você nessa noite. Para você ser uma pessoa que tem uma fé transformada por Deus, que seja capaz de vencer qualquer desafio, qualquer obstáculo. Você fala assim, mas eu não tenho contato com pessoas. Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Você vai ver. Amém? Se você é uma pessoa convertida,
Eu sei que muitos aqui são pessoas de Deus. Deus vai te capacitar, Deus vai te dar as ferramentas, Deus vai te empoderar, Deus vai te colocar diante das pessoas que precisam, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?